vós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim, e vós não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em todo relacionamento humano, existem vários âmbitos. E em cada um desses âmbitos se pode dizer alguma coisa desse relacionamento. O homem é, antes de tudo, um ser corporal. E enquanto tal, ele está inserido num espaço. E ao se relacionar espacialmente com as pessoas, pode-se dizer que ele está próximo ou está distante de uma pessoa. É um nível, digamos assim, superficial. Superficial porque proximidade geográfica, proximidade corporal, nem sempre significa muito. Duas pessoas podem até dormir na mesma cama e estarem distantes. O coração de uma está num canto, o outro coração está em outro. De qualquer maneira, é importante a territorialidade, a espacialidade, esse caráter, esse aspecto, digamos assim, mensurável, altura, distância, comprimento, largura. Nós somos seres psicossomáticos. Vamos agora a um outro nível, um nível um pouco mais profundo, aquele do sentimento, das emoções, dos afetos, dos pensamentos, da concepção de mundo, de si, do outro, os valores, os contravalores, aquilo que provoca empatia, simpatia ou antipatia, ou mais do que tudo isso, o amor. Esse é o nível mais profundo, esse é o nível mais caracterizante da relação humana e, por conseguinte, da relação de Jesus conosco. Jesus não tem nesse exato momento a espacialidade, a corporeidade, mas Ele está aqui conosco. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. E é isso exatamente o que interessa. Estar com Jesus e, mais do que isso, estar em Jesus. A imagem belíssima que nosso Senhor Jesus Cristo utiliza no Evangelho de hoje é tão bela. Na primeira leitura nós temos pessoas próximas aos apóstolos, proximidade geográfica, mas que são uma pedra de tropeço para eles. Eles combatem os apóstolos. No Evangelho de hoje nós temos pessoas bem próximas a Jesus, mas que rejeitam nosso Senhor, que se recusam a aceitar que Ele é o Filho eterno do Pai. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente.
Ao longo de sua vida pública, Jesus estava cercado de pessoas. Muitas eram seus adversários. Muitas, na verdade, queriam vê-lo cair. Queriam que ele caísse em contradição. Queriam a desgraça dele. Judas Iscariotes conviveu durante 3 anos com Jesus. Estava bem próximo a ele. Sentava-se à mesa com ele. Proximidade de Jesus não é sinônimo de intimidade com Jesus. Mas nosso Senhor Jesus Cristo vai falar das características daqueles que estão com Ele e, mais do que isso, estão nele. Estar com Jesus não significa muita coisa, mas estar nele e Jesus estar em nós, isso é o que interessa. São Paulo compreendeu isso quando disse: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ele não disse que Cristo vive comigo. Essa dimensão é secundária, é superficial. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Uma proximidade, digamos assim, funcional, às vezes até profissional, mas o coração daquele que se diz discípulo do Senhor está bem distante de nosso Senhor. Vamos então ao nível mais profundo das relações entre Jesus e cada um de nós e vice-versa. Jesus está rodeado de adversários, e mais, adversários que viram, que contemplaram, que experimentaram como testemunhas oculares os sinais, os prodígios de nosso Senhor, mas que, não obstante, se recusavam a aceitar nosso Senhor. Tomé, porque viste e creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Esse é o nível mais profundo da relação com Jesus. Eu não preciso dos sentidos para aceitar Jesus e ter Jesus no meu coração. Os sentidos são irrelevantes. Não for assim, os cegos jamais iriam para o céu, os mudos, os surdos, aqueles cujos sentidos não funcionam ou não funcionam bem, esses não se salvariam. O que Jesus quer é que nós transcendamos, ultrapassemos a corporeidade, a territorialidade e todos esses caracteres importantes, mas secundários na nossa relação com Jesus. Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Reparem agora para onde nosso Senhor leva os seus adversários. Já vos disse, mas não acreditais. Reparem, quando Jesus fala e o coração se recusa a aceitar, aí nós temos a má fé. Nós temos o coração duro, temos a recalcitrância diante do óbvio, do evidente, do explícito, desculpem a expressão, do escancarado. E mesmo assim a pessoa se recusa a acreditar. Aí chegamos ao nível mais terrível da pecaminosidade, que Jesus define em outra ocasião, o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, o único pecado que não tem perdão nem nessa vida nem na outra. O que é o pecado contra o Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele que opera em nós a obra do Pai e do Filho. É o Espírito Santo quem concretiza, por assim dizer, a obra da redenção do Pai pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Se nós não aceitamos docilmente que o Espírito Santo opere em nós, produza em nós a obra da santidade, nem Deus pode fazer nada. E Ele não pôde fazer milagre algum, diz Lucas capítulo 4, ao descrever a resistência dos nazarenos diante da pregação de Jesus. Não pôde fazer ali milagre algum. E Jesus se escandalizava com a incredulidade deles. Aqui estamos diante de pessoas próximas a Jesus, que não querem em hipótese alguma aceitá-lo. Por mais belas que sejam as palavras de Jesus, por mais maravilhosos que sejam os seus sinais, eles se recusam. Essa é, digamos assim, aspas, a obra-prima de Satanás. Ainda que ele desça do céu, você não se converta. Ainda que ele faça os milagres mais prodigiosos, não aceite, se recuse. Essa é a obra de Satanás por antonomasia, por excelência. Já vos disse, mas não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. E juntos,
de Jesus, bem próximos a Jesus. Vocês estão com essa homilia se lembrando de alguém duro na queda, que depois de tanto conselho, de tanta advertência, de tanta admoestação, continua nas trevas? Não há conselho que dê jeito, não há padre que consiga dobrar aquele coração. Aquele dali é de uma resistência tremenda. É, na verdade, uma ovelha que já foi roubada, que já foi arrebatada das mãos do Pai, das mãos de Jesus. Ele nos mostra no Evangelho de hoje qual o DNA, por assim dizer, das ovelhas que pertencem a Jesus. Elas têm 3 características. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As 3 características andam juntas. Primeiro, elas escutam a minha voz.